Durante o tempo em que nós estamos reunidos aqui em culto, pelo menos uma pessoa será morta em Portugal por autorização da lei, por autorização do governo e usando para a sua eliminação o dinheiro que nós pagamos nos nossos impostos. Estou a falar de aborto. Em Portugal, a despenalização do aborto aconteceu em 2007. Os irmãos devem se lembrar, houve um referendo à população. O referendo juntou uma percentagem de participação muito pequena, que segundo a lei não obrigava a tomar esta decisão vinculativa, mas mesmo assim o Estado a implementou e desde então mais de 80 mil abortos foram realizados no nosso país, por vias legais, sendo que destes quase 15 mil foram abortos repetidos, ou seja, mulheres que já tinham feito um aborto, engravidaram novamente e foram outra vez aos Serviços Nacionais de Saúde e ali receberam todo o atendimento para que fosse praticado um segundo aborto. Com a crise atual que se vive no nosso país, o número de abortos aumentou. E a previsão é que este ano seja cerca de 20 mil, o que faz 54 por dia e mais de 2 por hora no nosso país. Desde a despenalização do aborto a nível mundial, quando se começou a fazer a contagem do número de abortos que é feito no mundo, a partir da década de 80, a estimativa, irmãos, fala em mais de 1 bilhão de bebés que foram eliminados, sacrificados. E este certamente é um tema que se enquadra dentro do ensino do Senhor na sua lei, naquilo que é o 6º mandamento e um dos versículos mais pequenos da Bíblia, que está em Êxodo, capítulo 20, versículo 13, e que diz simplesmente: não matarás. Nós estamos a meditar sobre os mandamentos do Senhor. E este parece tão pequenino e tão curto. E ao olhar para ele, nós talvez pensamos muito rapidamente: pastor, não há muito que tirar daqui. É apenas esta expressão simples, não matarás, e pronto. Pastor, não precisa se preocupar muito com este mandamento, porque aqui não há muitos assassinos. Aqui na nossa comunidade, os assassinos não entraram. Não há nenhum homicida entre nós. Portanto, o pastor fique tranquilo. Mas, irmãos, a lei do Senhor é bastante mais profunda. O mandamento que foi estabelecido por Deus falava a respeito de tirar uma vida de forma intencional, sem sentido e com desprezo por ela. Era uma lei que não era aplicada ao homicídio acidental ou sem intenção, nem era aplicada à guerra. Era um mandamento que tinha a ver com alguém que tinha o objetivo, a intenção, o desejo, o destino de matar outra pessoa e que o fazia de forma intencional, com proveito ou sem proveito, às vezes simplesmente porque tinha poder para o fazer. Há 7 palavras que podiam ser usadas na língua hebraica para falar em matar. Esta significava um ato criminoso, deliberado e com algum grau de premeditação. Era um mandamento que era feito não apenas para evitar o assassinato, irmãos, mas para a valorização e proteção da vida. Assim como o 7º mandamento é para a valorização e proteção do casamento e da família. O 8º mandamento é para valorizar e proteger a propriedade alheia. O 9º mandamento tem a ver com a necessidade de nós guardarmos e protegermos a palavra de verdade. Deus indicava que a vida humana era valiosa demais e devia ser valorizada. E havia razões fortes para isto. Primeiro, a vida é um dom de Deus. Como podemos nós tirar algo que não somos capazes de produzir? Como é que nós explicamos o milagre da vida, irmãos? É verdade que do ponto de vista biológico e genético,
Nós podemos explicar mais ou menos como é que surge uma nova vida, mas, irmãos, a simples união de células não explica como é que uma vida surge. Porque a verdade é que, muito além de apenas sermos um conjunto de células que anda por aí de um lado para o outro, somos muito mais do que isto. Somos pessoas. E não é a simples união de uma célula masculina e feminina que produz uma nova vida. É um milagre. Nós não sabemos explicar, irmãos. O homem tem que reconhecer que, apesar de toda a sua capacidade científica, algo acontece. E nós nem sabemos quando. No processo de geração de uma nova criança, em que aquele feto passa a ser uma pessoa. Nós não sabemos quando isto acontece. Nós não podemos determinar. Mas vai muito além da biologia e da genética. É um milagre além da nossa compreensão. E por isso ele tem que ser respeitado e valorizado. Mas é importante, irmãos, porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Quando matamos ou tiramos a vida, é uma ofensa direta e profunda ao Criador. Aquele que fez o homem, ele se sente atacado, porque o homem foi criado, a mulher foi criada como o auge da sua criação. E eliminar significa eliminar a sua imagem. Aquilo que foi criado para o louvor da sua glória. A valorização da vida tinha a ver com potencial. Mesmo que alguém se mostrasse mau e fizesse o mal, tinha em si o potencial, pela ação de Deus na sua vida, para ser algo muito melhor. O assassinato roubava não somente a vida em causa, mas todo o bem que esta pessoa eventualmente poderia vir a fazer a outros. Esse entendimento estava ligado à lei direta de amar o próximo. Em Levítico, dentro do contexto da lei, foi dito: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Evidentemente que amar o próximo, irmãos, impedia, naturalmente, qualquer ato que fosse ofensivo ou que viesse a pôr em causa a vida da outra pessoa. Daí que o apóstolo Paulo, em Romanos, ele resumisse toda a lei dizendo: de fato, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Mas, irmãos, para entendermos a verdade desta lei e o coração dela, nós temos que ir até ao Senhor Jesus. Porque foi Jesus que tomou a lei e explicou àqueles que achavam que a cumpriam o que é que ela verdadeiramente significava. Os fariseus achavam que, pelo fato de nunca terem matado ninguém, estavam tranquilos. E podiam dizer: em relação a este mandamento não preciso ouvir nada, nunca matei ninguém. Mas Jesus disse: ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo. Os irmãos percebem o que é que isto significa quando Jesus usa esta expressão? Jesus está-se colocando como o autor da lei. Ele está-se colocando ao mesmo nível daquele que deu a lei. Jesus está declarando àqueles que o ouvem quem ele é. Eles não prestaram atenção nisto. Porque quando Jesus se dava ao direito de interpretar tão profundamente e colocar um eu, porém, vos digo, é porque ele estava ao mesmo nível daquele que tinha dado a lei original. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão raca será réu de sinédrio. E qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que ele te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerrem na prisão. Em verdade, te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Jesus deu este ensino quando ele falava o Sermão do Monte. Ele ia ao coração da lei. Isto para Jesus era fácil, irmãos, porque o coração da lei era o seu coração. Ele sabia, no fundo, que este mandamento pedia algo muito mais. A proibição ia muito além do ato do assassinato em si.
tinha a ver com orgulho e com desprezo. Ninguém mata se não sentir algum tipo de desprezo pelo outro. É preciso que o coração se torne frio, insensível, se julgue superior e despreze o próximo de forma profunda para lhe tirar a vida. Quando alguém chega a matar de forma prática, é porque já odiou no seu coração ao ponto de tirar do outro toda a sua dignidade, todo o seu valor, toda a sua humanidade. Antes de matar, é preciso que eu veja o próximo como um simples animal que não merece nenhum respeito da minha parte. Antes de matar na prática, eu já matei no coração. Ora, irmãos, quando Jesus vai a este nível da lei, Ele está nos dizendo, quando alguém despreza, quando alguém deixa de ver o outro como um ser criado à imagem de Deus, quando alguém perde o respeito pela humanidade e lhe rouba toda a dignidade, sendo incapaz de lhe dar qualquer valor, mesmo que não o mate fisicamente, em seu coração, cometeu pecado contra o Senhor, porque no seu interior já é culpado de homicídio. E isto, irmãos, torna esta lei um pouquinho mais complicada. Isto nos leva a pensar. Quantas vezes nós temos sido culpados disto? Quantas vezes, por puro capricho, nós já desejamos que alguém deixasse de existir? Estamos numa bicha, uma repartição pública, e há uma pessoa à nossa frente, a qual nós classificamos de complicada. Esta designação é muito interessante, irmãos. Eu gostava de saber o que é uma pessoa complicada. Ou talvez fosse melhor dizer assim, quem é que não é complicado? Mas nós achamos que aquela pessoa é complicada por uma única razão. Ela está ocupando o meu tempo. Está ocupando o meu espaço. Eu deveria ter sido atendido já e ainda não fui porque esta pessoa ainda está à minha frente a ocupar e a complicar, e a fazer mais uma pergunta, e a explicar mais um ponto. E às tantas, eu esqueço completamente que a lei do Senhor diz, respeita a vida, valoriza a vida, lembra-te que o próximo foi criado à imagem e semelhança de Deus. E no meu coração, eu desprezo. E no meu coração, se fosse possível, e isso não trouxesse consequências, eu eliminaria. Vamos ser honestos, irmãos. Quantas vezes, por mero conforto ou facilidade, isso já não aconteceu connosco? Quantas vezes, para facilitar a minha vida e eliminar uma fonte de problemas, eu não desejei no meu íntimo que aquilo deixasse de existir? Nesse caso, irmãos, nós temos que clamar a Deus e pedir a Ele perdão. Clamar ao Senhor e dizer, Senhor, ajuda-me a entender, ajuda-me a ver como Tu vês. João, que foi o discípulo amado, ele compreendeu isto quando ele interpretou e disse, qualquer que odeia a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Não olhemos apenas para aquilo que nós achamos que é tão hediondo como o homicídio em si, mas para a profundidade desta lei. Mas percebamos, irmãos, a outra parte dela, que é a lei positiva. O lado positivo desta lei é valoriza a vida, respeita o próximo, dá ao teu vizinho o valor que Deus lhe deu. Olha para as pessoas e lembra que Jesus morreu para a sua salvação. Valoriza o bem da vida como algo supremo que nós não podemos entender nem replicar e que devemos estimar como uma dádiva maravilhosa do céu. Observa os demais, olha à tua volta. Na tentativa de os ver com os olhos de Deus, consegues olhar como Jesus olhava? Nós olhávamos e víamos um pescador de boca suja que respondia desatinadamente. Nós olhávamos e veríamos um Pedro e diríamos assim, este homem não tem qualquer capacidade, não tem qualquer condição, é um homem sem controle, é um homem estúpido. Jesus olhou para ele e viu um grande pregador. Jesus olhou para ele
e viu um homem com ousadia para levantar-se diante da multidão e declarar que Jesus era o Messias. Nós olharíamos para Paulo e veríamos um homem colérico, dominado por um zelo irracional, capaz de fazer as maiores barbaridades em nome da sua compreensão errada. Mas Jesus olhou para ele e viu um homem capaz de levar o Evangelho aos confins do mundo, da sua época, de quebrar as barreiras que separavam os judeus dos gentios, de ter a ousadia de ir aonde ninguém tinha coragem de ir. Então, meus irmãos, olhemos para a Bíblia e nós vamos ver que praticamente todos os personagens que hoje nós admiramos e respeitamos e que são os nossos heróis da Bíblia, se olharmos bem para eles, nós diríamos assim: eu não escolheria esta pessoa, eu não escolheria este homem, eu não escolheria esta mulher, esta pessoa é cheia de defeitos. Mas o Senhor olhou para eles de uma outra maneira. E dentro deste mandamento está esta ideia, irmãos: respeita a vida, olha à volta com os olhos de Deus. Jesus ia sempre mais fundo. E continuando a falar sobre isto, ele disse aos seus discípulos: ouvistes que foi dito, amarás ao teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. E com isto, irmãos, Jesus nos coloca um padrão tão mais alto, tão superior. Mas é por isso que nós o amamos e o servimos, e por isso é que nós o escolhemos como nosso mestre, porque ninguém foi como ele. Porque o nosso mestre exaltado era o Filho de Deus, Deus o Filho vivendo entre nós, quando entendemos o valor da vida. Naturalmente e mais facilmente nós a iremos preservar, nós a iremos valorizar e nós iremos permitir que o Senhor nos ajude a aprender a amar o próximo como Ele quer que nós o façamos, a fazer o meu melhor para que o outro tenha o melhor. O mundo vai continuar a pregar a vingança e a retaliação como força. Toda a gente faz isto. Esta é a atitude de toda a gente. Mas nós não somos toda a gente. Nós não somos toda a gente. Não é por uma questão de orgulho. É a graça e a misericórdia de Deus nos alcançou um dia. E por isso, este amor de Deus não fica só em algo que nós ouvimos e declaramos na igreja, mas tem que passar para a prática nas nossas vidas, pela habitação do Espírito Santo, enquanto vivemos com os outros, respeitando, valorizando, perdoando e amando, como o Senhor nos mandou que devíamos fazer. Isto implica tomadas de posição, a nível pessoal, mas também como igreja. Pessoalmente, eu sou chamado a valorizar as vidas daqueles que estão à minha volta e a viver sem ódio, sem ressentimentos. Como igreja, eu vou ser chamado a defender o princípio da vida. O inimigo, irmãos, de Deus e das nossas almas, odeia tudo o que Deus fez, odeia a vida humana e luta para a destruir. O seu princípio é o princípio da morte. O que ele deseja é que o homem despreze e desvalorize tudo aquilo que Deus criou e principalmente aquilo que foi criado à sua imagem e semelhança. Na antiguidade, irmãos, o inimigo conseguiu que culturas inteiras passassem o tempo sacrificando os seus bebés e os seus idosos como parte do seu culto, como parte da sua cultura. Mas hoje nós não temos mais altares para as crianças, não é? Não há em Lisboa nenhum altar onde alguém vai lá para sacrificar o seu bebê. E nós também não mandamos os nossos velhinhos para as florestas, como se fazia antigamente, não é? Antigamente, quando o idoso não tinha mais utilidade, mandava-se para a floresta. Olha, vai para a floresta, os animais selvagens vão resolver o problema e deixa de ser um encargo. Hoje nós não fazemos mais isto. Mas, irmãos, a cultura em que nós vivemos e a sociedade em que habitamos, sob o princípio da morte, vai cada vez se encaminhando para algo mais parecido com isto. Nós pagamos para que as nossas crianças morram antes de ver a luz do dia e para que os nossos idosos sejam eliminados sobre a bandeira da misericórdia. Vamos ser claros, irmãos. É preciso clareza nestes aspectos. Nós não sabemos quando um feto, quando o bebé dentro da barriga da sua mãe se torna alma vivente. Nós não sabemos. Dizer que é apenas após o nascimento, segundo os dados científicos que nós temos, é apenas especulação.
Nós sabemos que um feto com 3 meses já está totalmente formado, tem todas as partes do seu corpo preparadas para viver. Só vai crescer dentro da barriga da sua mãe. Nós não sabemos quando ele passa a ser uma pessoa vivente. O que nós sabemos cada vez mais a respeito dos fetos, por causa daquilo que é o desenvolvimento da nossa ciência, é que eles são capazes de sobreviver mesmo com condições muito primitivas. Vamos lembrar, irmãos, a ciência não é moral nem imoral, ela é amoral. A ciência não tem moral em si. Quem dá moral à ciência é o cientista que a usa. O mesmo cientista é capaz de trabalhar para fazer sobreviver um bebê que nasce com gramas. Hoje em dia, a ciência avançou tanto, irmãos, que é capaz de manter vivos fetos que nasceram tão pequeninos, cabem na mão de uma pessoa. E a ciência luta e depois mostra como grande vitória conseguiu que aquele bebê tão pequenino sobrevivesse. A mesma ciência nos ensina como matar um bebê daquele tamanho dentro da barriga da sua mãe. E eu pergunto, irmãos, onde é que está a verdade disto tudo? Nós não podemos nos esconder atrás da ignorância e aceitar que as coisas continuem assim. Aborto, para nós, pelo princípio da palavra de Deus, é assassinato, é premeditado, é covarde, é intencional e com a aprovação e os recursos do Estado. E nós estamos a participar, irmãos. Nós estamos a participar. Pagamos os nossos impostos. E eu não estou a dizer aos irmãos para não pagarem. Estou a dizer que nós temos que pensar nisto, porque temos que olhar para a palavra de Deus. Vamos falar claro, irmãos. Mostrar misericórdia a um doente terminal que já não tem nenhuma perspectiva de sobrevivência, mantendo a sua vida de forma artificial, por meios técnicos, quando esta pessoa já teria morrido há muito tempo, se não fossem todos estes recursos, é uma coisa. Mas levar deliberada e especificamente doentes em vários estágios diferentes à morte como uma simples fuga é uma coisa diferente. A Europa caminha a passos largos, irmãos, para leis que vão permitir que os parentes eliminem os seus idosos que estão a dar trabalho demais em casa. A Holanda, que está à frente destas coisas, parece do que os outros países, legalizou a eutanásia em 2002, irmãos, e de lá para cá tem sido crescente o número de pessoas que pede para morrer por assistência médica. No último ano foram 4.188 pessoas que pediram para serem eliminadas pelos médicos. Não se trata de pessoas que estão a morrer naquele momento. Elas simplesmente acham que não vale mais a pena estar aqui. Por várias razões diferentes. Porque estão doentes, porque têm muitas dores, porque estão com medo de uma doença que vai evoluir, então chamam o médico para tomar algum medicamento ou levar uma injeção para poder acabar com a sua própria vida. Dentro destes que foram eliminados na Holanda o ano passado, irmãos, 42 eram doentes com demência. Mas não estavam a morrer, irmãos. Eram idosos que, por causa da sua idade, por causa da degradação da sua mente, já não tinham recordação de muita coisa, já não eram capazes de perceber muito daquilo que se passava à sua volta. Estas pessoas não estavam a morrer. Mas pela lei aprovada naquele país, os parentes destas pessoas os eliminaram, porque dava trabalho demais. Ocupava muito espaço, gastava muito tempo. Talvez se esqueceram de que quando eles eram bebés também não faziam nada de jeito. Também davam muito trabalho, também ocupavam muito espaço e também gastavam muito dinheiro. Uma coisa, irmãos, é nós entendermos que um doente não tem sobrevivência e uma máquina está a segurá-lo vivo, mas que sem a máquina ele já teria morrido há muito tempo. Isto é uma coisa. Outra coisa é quando nós lidamos com pessoas que estão a terminar a sua vida, mas que ainda estão aqui. Mas como são um incômodo, são eliminados. Irmãos, estas situações são complicadas, são difíceis, são dolorosas, mas não nos dão o direito de brincar de Deus. A palavra do Senhor continua sendo a mesma. E ela nos dá o princípio do amor, da misericórdia, da compaixão, em trabalhar para que realmente aqueles que são nossos possam ter a qualidade de vida possível, possam de alguma maneira ser apoiados e auxiliados, enquanto é possível, diminuindo as suas dificuldades e as suas dores, mas não partindo do princípio da morte, porque este não é o princípio que Deus nos deu. Vamos pedir ao Senhor que nos dê a capacidade de olhar para o mundo da maneira que Ele olha. Que Ele nos dê a capacidade de aprender a valorizar
a vida e tudo o que ela representa. Como crentes em Cristo, nós defendemos o princípio da vida dada, preservada pelo Senhor. Por isso nós olhamos para a vida como uma maravilha de Deus e guardamos aquilo que Ele nos ensinou no 6º mandamento. Respeita, valoriza e preserva a vida.